Olá para todos, vamos continuar nossos estudos, mas primeiro seria bom entender onde nós estamos. Então, o que nós fizemos já? Nós definimos o que é derivada. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente em ponto. Outro jeito de definir o que é derivada, nós podemos falar que derivada é velocidade de crescimento de uma função. E agora, depois de definir o conceito da derivada, nós entendemos como calcular essa derivada em qualquer ponto. E podemos falar que já aprendemos a fazer essa coisa, podemos calcular a derivada de qualquer função em qualquer ponto. Agora vamos aplicar este conceito da derivada, porque nós falamos que é muito importante, tem muitas aplicações. Agora vamos ver quais são essas aplicações. Então existem duas direções de aplicar o conceito de derivada. Podemos falar que a primeira direção é análise do comportamento de função e construção do gráfico dessa função. E segunda aplicação é assim chamada diferencial, que vamos estudar um pouco depois. Então, derivada é coeficiente angular da reta tangente. Então vamos construir um gráfico de uma função e vamos construir uma reta tangente neste ponto onde temos essa montanha. Então, essa derivada, claro que essa reta vai ser paralela ao eixo x. Então, ela é paralela ao eixo x, por isso, o ângulo entre eixo x e dessa reta é zero. E como o ângulo é zero, então, a tangente de zero é zero. Por isso, o coeficiente angular dessa reta é zero também. Mas o que acontece então? Se temos essa montanha, neste caso temos derivada é zero. Então, essa observação é muito importante. Vamos continuar, vamos desenvolver nossa ideia. Então, coeficiente angular da reta tangente. Vamos construir essa reta aqui, neste ponto, e aqui nesse ponto. Então, aqui temos ângulo alfa, como este ângulo pertence ao intervalo de 0 até π sobre 2. Ele é maior do que 0, mas menos do que π sobre 2. E este ângulo não é agudo. Esse ângulo é mais do que π sobre 2 e menor do que π. Então, o que acontece aqui? Tangente desse ângulo é positivo. Tangente desse ângulo é negativo. Ou, em outras palavras, podemos falar que aqui função tem velocidade positiva de crescimento e aqui velocidade negativa de crescimento. Então podemos entender logo desse formato, desse gráfico, que para a função que está crescendo, a derivada é positiva. Se a função está decrescendo, a função é decrescente, então a derivada é negativa. E nós obtemos uma regra completamente maravilhosa, muito útil. Por quê? Porque podemos falar que a função está crescente, então a derivada é maior do que zero. Função é decrescente, então a derivada é menor do que zero. Derivada é zero, então temos máximo ou mínimo local. Por quê? Se temos mínimo local, então a derivada também, a reta vai ser paralela também ao eixo x, e temos a mesma coisa, ângulo é zero e tangente de ângulo também é zero. Mas que é interessante, porque eu falo aqui máximo ou mínimo local, porque esse máximo ou mínimo local ele
é máximo aqui somente em relação aos pontos próximos. Ele é maior, o valor da função aqui, maior do que outros valores de função, somente para os pontos próximos aqui. Depois, essa função pode ter comportamento muito... Por exemplo, pode crescer e esses valores vão ser maior do que esse valor. Mas aqui mesmo temos máximo. E esse máximo se chama local. Aqui também pode acontecer que depois disso a função tem esse comportamento. Então vamos ter pontos onde a função é menor do que nesse ponto. Então vamos falar que aqui é mínimo local. Por isso nós adicionamos a palavra local. Então, máximo ou mínimo local da derivada da função é derivada zero. E que é interessante, agora podemos definir se a função tem máximo ou mínimo local onde a derivada é zero. Como? Porque se nós, por exemplo, calculamos derivada em um ponto e essa derivada é zero, então, neste caso não dá para entender logo o máximo local ou o mínimo local. Mas podemos analisar o comportamento da derivada perto desse ponto. Então, máximo local é como quando a função foi crescente e depois ela ficou decrescente. Ela trocou mais da derivada por menos da derivada. Por essas regras. E vamos ter aqui máximo local. Foi crescente, virou decrescente. Então aqui foi derivada positiva, aqui virou negativa. Então temos máximo local. Para mínimo local é coisa completamente contrária. Tinha derivada negativa, porque a função foi decrescente, e virou derivada positiva. A função ficou crescente. Mas essa condição, que a derivada é zero nesse ponto, é obrigatória. Então nós obtemos a regra muito útil e vamos agora aplicar essa regra para fazer análise do comportamento de função concreta com função fixa. Vamos analisar a função y é igual a essa função. O que nós podemos falar sem usar nossos conhecimentos novos sobre essa função? Então, vamos tentar entender onde essa função intercepta o eixo y de OX. Então, primeiro, vamos encontrar zero dessa função. Então, aqui tínhamos sorte, dá para adivinhar 0 é menos 3. Podemos substituir x por menos 3, vamos ter 0. Então, essa é somente adivinhamos. Então, agora, vamos ver se tem ou não tem algum outro zero dessa função. Então, por isso temos que dividir, como essa função é polinomial, então temos que dividir por x menos 0 que já obtivemos. Então, x menos 3, vamos ter x mais 3. Fazemos essa divisão, então temos resultado esse polinômio. Por isso podemos representar nossa função nessa forma. Y de x é igual a esse fator x, desculpem, x mais 3 aqui. X mais 3. E aqui esse fator. Agora vamos ver se esse fator tem zeros. Então, igualamos a zero, calculamos delta, delta é negativo, então não tem zeros, existe somente um único ponto de interseção com eixo x e um único ponto de interseção com eixo y, então temos que colocar x é zero, então y de zero é 45.
Então temos dois pontos, mas só isso. Não dá para imaginar gráfico por dois pontos, porque esse gráfico não é reta. Então esse gráfico alguma curva bem complicada, porque a potência é 3 aqui. Então o que fazer? Vamos estudar derivada. Vamos encontrar derivada desse polinômio seguinte. Agora, vamos analisar os zeros dessa derivada. Então, onde essa função tem zeros? Porque nós encontramos a derivada em qualquer ponto da reta real. Então, igualamos a zero, resolvemos essa equação quadrática e temos dois pontos onde a derivada fica zero. Por isso, a derivada pode ser representada como um polinômio nessa forma. Menos 1, 0 e 2 são zeros de função. Agora, aqui vamos ter uns extremos locais, que significa mínimo ou máximo local. Agora, vamos definir os sinais. Vamos definir sinais dessa função. Quando ela é negativa, quando ela é positiva. Então, na verdade, o gráfico dessa função é uma parábola. Neste caso, é muito simples. Agora, temos aqui, como na escola, nós estudamos aqui, por exemplo, podemos colocar por menos 2 aqui, nessa função, e vamos ter aqui sinal menos, aqui sinal menos, então vamos ter o produto deles é mais. Aqui vamos substituir por 0, por exemplo, porque pertence a esse intervalo. Vamos ter produto que é negativo e aqui mesmo vamos colocar 5, por exemplo. Aqui vamos ter 6 menos 3, mais 3 vezes 3 e aqui vamos ter 15 é positivo. Então temos esse retrato dos sinais. E agora o que nós vemos? Em acordância com nossa regra, aqui temos derivada é zero, aqui, e ela troca sinal de mais por menos, significa temos aqui máximo local. E aqui derivada também é zero, e troca sinal mais, menos por mais, significa aqui mínimo local. E dá para calcular valores de função nesse ponto, substituindo somente na função. É uma informação muito útil para construir gráfico. Então, nós definimos dois pontos muito importantes. São mínimo e máximo de locais de função. Com essa informação adicional, já dá para construir o gráfico da função. Então, temos que colocar no nosso esboço toda a nossa informação. Aqui temos menos 1,52 é máximo local. Aqui tivemos que 2,25 é mínimo local. E aqui a interseção do gráfico com em ponto menos 3, interseção de gráfico com eixo X. E 0,45 é o ponto de interseção do gráfico com eixo Y. E, com certeza, pode ser único formato nestas condições, somente este. Então, nós construímos um esboço do gráfico da nossa função. Então, para precisar, podemos considerar mais pontos, calcular valores de funções nestes pontos e construir gráfico mais exato, mas o comportamento da função já é muito compreensível, dá para ver como se comporta. Só isso.